Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente vai conversar sobre um tema bem delicado, que é a questão da religião e política, mas antes eu gostaria de lembrar para o nosso telespectador que nós estamos gravando, né, o nosso 100º programa. É uma alegria para nós estar podendo fazer, né, o programa número 100, e esse é um sonho que eu gostaria de falar um pouquinho, que iniciou no ano de 2004, quando nós criamos, que eu apresentava na Livraria Cultura, aqui de Recife, do Paço Alfândega, um projeto tipo Café Filosófico, que a gente chamou de Ciranda Filosófica, que era um projeto quinzenal, onde nós recebíamos vários convidados e discutíamos, e tinha um público muito grande, e depois a gente começou a gravar isso para enviar para a televisão, mas a qualidade não tinha ficado muito boa, e fazer um programa de TV é algo bastante delicado. Em 2006 nós criamos, através do apoio do professor Ari Cruz e a Universidade Federal de Pernambuco, o programa Realidades Rádio, né? Um programa que está no ar de 2006 até hoje, né? Que eu apresentei, ainda apresento alguns, mas hoje está mais sobre a liderança da professora Lorane de Oliveira, que você pode ouvir todo domingo, né? Na FM, na Universitária FM, na 99.9, domingo às 18 horas. Um programa bastante interessante, porque era mais aberto, trabalha temas do cotidiano em geral. E daquele ano para lá a gente sonhava já e fazendo várias tentativas de construir aos poucos um programa de TV, e principalmente dentro da TV pública, como é a TV universitária ligada à Universidade Federal de Pernambuco, né? E no ano de 2013 nós iniciamos, né, a gravação, na época com o apoio da direção, que era na época o diretor Luiz Lourenço, né? E com o apoio da Universidade Federal, através da Pró-Reitoria de Extensão, com um projeto de extensão, com bolsas, iniciamos as gravações do programa, que não se chamava Realidades, nós mudamos o nome, se chamava Entre Nós. E aí nós descobrimos, depois de ter gravado 2 programas, que precisaríamos mudar o nome do programa, porque já estava cadastrado, né, como um projeto de audiovisual de outras televisões, de outro projeto, e aí nós adotamos de fato o nome, que era o nome do programa de rádio, apenas dando esse foco dos direitos humanos e da cidadania. E esse nosso programa ainda tem um apoio da Proeste, tem um projeto também com apoio da reitoria, professor Anísio Brasileiro, que é um apoiador desse programa. Hoje a televisão tem, né, a alegria de ter na sua direção, a TV universitária, professor José Mário Ostregésilo, né, que também tem programa de rádio aqui na casa, né? E esse programa tem o apoio também dos organismos da universidade, como o Espaço Diálogo e Reparação, que trabalha com práticas restaurativas, escuta empática e constelação familiar, do qual eu coordeno, e da Comissão de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, do Programa de Cultura de Paz, que existe há 14 anos na Universidade Federal de Pernambuco, da Comissão de Ética do Servidor, da Ouvidoria da UFPR, criados mais ou menos no mesmo período, em 2014, onde nós fomos para o ar, inauguramos esse programa Realidades no novembro de 2014. Ele foi ao ar, era outro cenário, era outra vinheta, né? Em 2016 a gente teve a alegria também de receber uma nova direção, do diretor Leonardo Kluck, né, com o apoio da TV e também com o nosso time aqui muito forte, a Débora Oliveira, né, o Jade Everton Tavares, o Arthur, o Pablo, a Juliana, apoio da professora Maria José de Matos Luna, da universidade. Nós iniciamos em 2016 um novo cenário, como vocês podem ver, e uma nova vinheta também. E a gente segue, né, e esperamos seguir por muito tempo, trazendo pessoas aqui, tanto intelectuais quanto pessoas, né, dos movimentos sociais, ou pessoas simples também, que possam dar como pescadores, como profissionais do sexo, como tantas coisas que a gente já trouxe aqui e poder trazer isso. E nós estamos também já colocando o nosso site no ar, e o site se chama Programa Realidades, programarealidades.com.br, né? programarealidades.com.br. Continuamos com a rede social do Facebook, continuamos também com o nosso e-mail para sugestões, né? realidadeS.tvu, né? @gmail.com, realidadestu@gmail.com. E agora nós vamos colocar no site, estamos colocando no ar, né? O programarealidades.com.br. Então, feito essa
breve introdução, né? E nós gostaríamos de apresentar aqui o nosso convidado, que é o pesquisador Joenildo Buriti, que é da Fundage, né? Uma importante instituição nacional, e também ele dá aulas no programa de pós-graduação em Sociologia e Ciência Política da UFPE. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Joenildo, Marcelo. que é uma referência, um grande especialista nessa área do tema religião e política e o papel das religiões também de toda a ordem, né, pentecostais ou cristãs em geral. E eu gostaria de iniciar com você perguntando então um pouco sobre esse cenário que a gente acirrou nos últimos tempos no nosso país da relação entre religião e política. Me fala um pouco da história disso, porque essas esferas, né, o poder dos homens e o poder de Deus, né? Desde a Idade Média existia a esfera do poder do divino, mas sempre muito conectada com o poder dos homens, né? O imperador e o papa, né? Os reis e os bispos. Então fale um pouquinho dessa relação e como é que depois entrando um pouco hoje. Beleza. Bom, a primeira coisa que eu queria fazer é parabenizar o programa, né, por essa trajetória também de trazer e projetar essas informações e discussões sobre temas muito importantes como esses que vinculam direitos humanos e cidadania. No contexto das relações entre religião e política, para a gente tomar o caso brasileiro, tem uma longa trajetória, né? Porque o Brasil, como colônia, já trazia aquela marca de uma aliança orgânica entre igreja e Estado, na forma do padroado, que era uma espécie de autorização papal para que o rei exercesse o seu poder também sobre a igreja, né? E, nesse sentido, a história que se construiu ao longo do período colonial e depois com a independência e o período imperial foi de um alinhamento muito forte entre a Igreja Católica e o Estado no Brasil. Primeiro o Estado português, depois o próprio Estado brasileiro, né? Então, há uma associação muito forte que se construiu, que chegou a transbordar para que as pessoas imaginem assim, como durante muito tempo isso foi muito comum de ser ouvido, você nascia católico, né? A pessoa dizer que era brasileira e de dizer que era católica era mais ou menos a mesma coisa. Isso, ao longo do próprio século XX, continuou sem grandes modificações. A diversidade religiosa no Brasil era amplamente cristã, mas extremamente minoritária. E eu acredito que a gente começa a desenhar uma nova história que vai ter um impacto muito grande para esse tema de religião e política por volta do final dos anos 70 do século passado, 1970, a década de 1970. Que é também onde vieram até alguns movimentos importados, assim, religiosos também. Sim, foi claro, é um período em que começa a ter uma certa visibilidade a presença de igrejas não católicas, né, igrejas evangélicas ou igrejas protestantes. Já havia, desde o final do século XIX, uma presença do chamado protestantismo histórico, igrejas mais diretamente associadas à Reforma, a Igreja Anglicana, a Igreja Metodista, algumas igrejas já do período posterior à Reforma, como presbiterianos, como batistas, etc. Que são mais tradicionais, né? Sim, diferente, por exemplo, dos neopentecostais, que é muito novo, né? Mas nesses anos 70 já chamaria pentecostais? No final já? dos anos 70 nós temos uma emergência ainda, digamos, do ponto de vista público, muito pouco visível de igrejas pentecostais. A Assembleia de Deus já era a maior igreja pentecostal no Brasil, mas é do fim dos anos 70 o surgimento das igrejas que hoje a gente chama de neopentecostais. A Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, é de 1977. 77. Então, o crescimento desse grupo foi levando a uma percepção, a uma autopercepção de que eles precisavam romper aquela invisibilidade. Ainda eram números pequenos comparados com os de hoje, em torno de 4%, 5% da população brasileira era protestante, né? Mas desses 4%, 5% ali pelos anos 70 de protestantes, bem mais da metade já era pentecostal. E isso foi uma coisa que se construiu da década de 1910 em diante.
Parece que a tradição luterana em si ela foi diminuindo, né? Ela ficou muito fixada no sul do Brasil. Para os imigrantes, né? Exatamente, Alemães, a imigração alemã. E, neste período também, ela começa a descobrir o Brasil, no sentido de que, nos anos 70, a migração da fronteira agrícola na direção do centro-oeste e do norte foi levando muita gente do sul. Muitos luteranos foram subindo o território brasileiro e isso foi também ampliando a perspectiva, a visão das próprias igrejas luteranas no Brasil. Mas, enfim, entramos o fim dos anos 70 coincide com o processo de intensificação da abertura do regime militar, a volta do pluripartidarismo, vitórias expressivas da oposição e um certo grupo no interior das igrejas pentecostais e de outras igrejas evangélicas começou a se mobilizar para que exatamente para que elegessem representantes, para que a igreja passasse a ter uma voz um pouco mais, as igrejas passassem a ter uma voz um pouco mais audível. E o resultado desse processo, que é um processo longo, muitos detalhes assim que precisariam ser colocados, nos traz para esse momento hoje em que nós temos um crescimento bastante significativo, tanto demográfico dos evangélicos no Brasil, que é um termo que não deveria designar todos os protestantes. Que são muito múltiplos. Porque, exato, o evangélico é um termo que designa um campo bem específico dentro do protestantismo. Quando você fala isso, eu já vi isso em rede social e com evangélico, por exemplo, defendendo quase raivosamente assim, um ataque e a arma. O outro já é todo mais amoroso e tal. No mesmo campo, né? Exatamente. Você vê pessoas, né? Um mais cristão e o outro mais do Velho Testamento. É verdade. Há uma expectativa muito grande de que esse crescimento numérico permitisse os evangélicos terem um impacto mais importante na cultura e na vida social brasileira, em termos mais gerais. E parte dessa visão passou a ser a de que era importante construir uma representação política desse campo. E que está no Congresso hoje, no caso. Exatamente. Né? Que é uma bancada bastante ampla, não? Você não tem uma ampla. ideia, 70 e poucos. Isso, ela varia um pouco porque às vezes o deputado é convidado para ir para uma secretaria, para um outro órgão público, etc. Então, varia, mas ela se manteve do início dos anos 80, de 1982, e principalmente a partir de 1986, nas eleições para Constituinte, ela se manteve nunca inferior a 50 deputados, né? Já tendo chegado a bem mais do que isso. Oscila um pouco. Essa trajetória é uma trajetória bastante controvertida também, porque ela teve... muitos desses deputados eleitos vinham de uma ausência completa de experiência de participação política, de militância partidária, etc., e muito rapidamente foram engolidos pela cultura política dominante no Brasil. Então, a gente começou a ouvir casos de escândalos envolvendo deputados evangélicos, inclusive recentemente, nesses últimos anos, toda essa questão das denúncias de corrupção nunca estiveram completamente ausentes desses cenários, né? E na orientação política, assim, vamos tentar usar essa compreensão pedagógica, direita e esquerda, que a gente sabe que é sempre relativo, mas que a gente sabe, vamos tentar olhar assim que há uma dimensão um pouco mais conservadora, principalmente na questão da manutenção do capital, do poder, de quem tem mais dinheiro, as influências dos lobbies, das grandes empresas. Isso se liga um pouco mais, a gente sabe, a direita não é que isso também não atinja a parte de pessoas e corrupção na esquerda, mas a gente sabe politicamente, na hora da defesa, que não é só corrupção e de construção de projetos, beneficiar X ou Y, né? Esses movimentos, né? Olhando também a Igreja Católica aí, porque parece que tem uma dimensão conservadora bem evidente, né, no cristianismo, um lado disso. Eu também fui seminarista católico, eu conheço um pouco.
e a gente estuda isso e sabe, né, professor? E por outro lado tem uma dimensão mais de emancipatória, de cidadania, de luta por direitos, né, direitos humanos, luta pela terra, que vai desembocar no que a gente vai falar hoje da teologia da libertação. Sim. Também. Nesses movimentos que você está identificando, assim, falando agora um pouco mais dessa tradição evangélica, né, e ela te direciona mais para uma dimensão politicamente conservadora, sem achar que conservador é só uma crítica, mas tem valores, eu acho que tem, mas, ou também tem um lado, como teve na Igreja Católica, tem o conservador e tem o progressista, que é a teologia da libertação, é um dos ícones, né? Nessa tradição também tem pessoas que buscam tirar da opressão, luta contra a opressão, que vai se embater com grandes interesses, né, de grandes latifundiários, às vezes, ou tentando fraternidade, igualdade na prática, ou não? É mais de direito? O quadro é bastante misto, né? A gente poderia dizer, sem muito medo, que a tendência conservadora é predominante, né? Ela se afirmou durante muito tempo através de um projeto de caráter bastante corporativo, que era o que é que nós podemos ganhar como evangélicos através dessa participação política partidária, eleitoral. E eu acho que há dois cenários bastante distintos aí. Quer dizer, um cenário que tomou como projeto principal essa participação político-eleitoral, e aí a maioria crescente é conservadora, mas nós temos tido vários exemplos de parlamentares evangélicos ligados a partidos de centro-esquerda e de esquerda. Mas a maioria, na verdade, eles estão em todos ao longo de todo o espectro partidário. Mas em função do tipo de projeto que predominou nessa estratégia política eleitoral, os discursos conservadores em relação a questões especialmente de caráter moral ou questões referentes à diversidade cultural é bastante forte. Somente muito recentemente, das eleições presidenciais de 2011 para cá, é que nós começamos a ver também uma articulação com um discurso econômico e social conservador, que não estava absolutamente presente ou claro nesse conservadorismo dominante até então. Era muito mais aquele conservadorismo voltado aos temas de sexualidade, aborto, a questão da manipulação genética de embriões, essa coisa assim. Hoje a gente já vê muito mais claramente desenhada uma espécie de direita cristã no modelo americano, que tem um programa econômico conservador, um programa social conservador e, além de manter a sua pauta... Aí a situação é mais... Aí o furo da bala, como se diz, é mais embaixo, né? Porque não é só defender os temas tradicionais da família, conservadora, as questões contra o aborto, que isso né, tem muitas coisas interessantes. Agora, quando puxa para uma dimensão, né, de um programa político-econômico de direita, a gente sabe, começa a espremer e o que pode acontecer em relação à população, à igualdade social, todos os arroxos econômicos que a gente já viveu e tudo mais. Mas vamos continuar falando sobre isso, porque a gente tem que fazer agora um pequeno intervalo e voltamos logo a conversar sobre religião e política aqui no Realidades. Já, já. Estamos de volta, gravando hoje o nosso 100º programa, Realidades, né, comemorando o programa número 100, e o nosso tema de hoje é religião e política. Nós temos aqui a presença do Joenildo Buriti, que é pesquisador da Fundage, professor também nos programas de pós-graduação Sociologia e Ciência Política da UFPE, e vamos introduzir agora a presença do nosso querido Marcelo Barros, que é teólogo, Teologia da Libertação, monge beneditino, né, participa dos movimentos sociais, é uma referência na teologia e nos movimentos sociais do nosso país. E para introduzir ele, nada melhor do que ler um pedaço que ele faz uma tradução própria dos Salmos num dos seus livros, né, que ele tem vários livros, que Marcelo Barros é um escritor, e eu vou ler um pedacinho aqui desse Salmo 63 na sua reconstrução de Marcelo Barros. Oração das manhãs de espera. Por ti, que és meu amor, eu procuro, anseio desde a escura madrugada. Todo o meu ser de ti está com sede. Qual terra seca, sequiosa e sem água, assim da tua presença me sacio. Dos sinais mesmos discretos do teu amor,
amor fiel que vale mais do que a vida, por isso te ofereço esse louvor. Está aí o livro, né, Diálogos com Amor, do nosso estimado Marcelo Barros. Poderia falar um pouco também da sua trajetória, né, que a gente gostaria de ouvir um pouco o que tem feito, o que fez um pouco nessa caminhada de um teólogo da libertação, que em outros momentos estava bastante em voga. É uma alegria muito grande, Marcelo, estar aqui no programa. Parabéns por essa realização tão importante no mundo das comunicações, quando de fato a gente vê muitas vezes que um programa como esse deveria ter uma extensão muito maior e poder ser muito mais bem apreciado. Eu sou monge beneditino, entrei no mosteiro de Olinda com 18 anos. Quando eu era menino, eu queria ser veterinário, mas tinha que ser de animal selvagem. E não sei se por isso acabei entrando no mosteiro e não trabalhando com animais selvagens, elefante, tigre, girafa, mas cuidando dos animais interiores que existem na gente. E do mosteiro eu fui chamado por Dom Helder Câmara, arcebispo do Recife, entre 64 e 85, e trabalhei com ele 9 anos como assessor para ecumenismo e diálogos interreligiosos. Ecumenismo, para quem não sabe, é uma palavra bastante importante na área, né, da dimensão do diálogo religioso, e fala dessa possível conexão e conversação e encontros possíveis entre as diferentes configurações e religiões, né? É um movimento pela unidade das igrejas cristãs e um diálogo com as religiões não cristãs. Então, através disso, o Dom Helder era um profeta, né, para os movimentos sociais, e com ele, junto com ele, foi meu mestre, eu entrei nessa inserção nos movimentos sociais. Nós gravamos aqui, né, um tempo atrás, acho que praticamente 1 ano e meio, um programa sobre Dom Helder Câmara, né, a sua vida, a sua militância, né, e hoje também esse programa faz essa referência muito importante a Dom Helder Câmara e aos movimentos, como a Comissão de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, da Universidade Federal, que é apoiadora e inspiradora também desse nosso programa. E a Teologia da Libertação, professor? Então, a Teologia da Libertação é menos importante do que a libertação. A libertação é todo esse anseio, né, que existe no ser humano, uma vocação mesmo divina de ser livre e de lutar contra tanto tipo de opressões que existem no mundo. O que é a Teologia da Libertação? São reflexões, um aprofundamento desse anseio humano, dessas lutas concretas que estão acontecendo a partir do ponto de vista da fé. Então, é a ligação entre fé e política, fé e sociedade concreta, e uma fé que São Paulo diz na Carta aos Romanos, existe um tipo de fé que não leva à justiça. A pessoa tem fé, eu e Deus, Deus e eu, e pronto, né? E existe uma fé que é do Evangelho, que leva à justiça. E essa fé que leva à justiça, ela é um anseio e um trabalho, um compromisso de libertação. Cristão, não cristão, religioso, não religioso, mas a Teologia da Libertação procura ligar o compromisso cristão com isso. Certo. Uma das grandes referências, além do senhor, nessa área da Teologia da Libertação, foi o Leonardo Boff, né? Há muitos anos atrás, não sei se algumas pessoas devem lembrar, né? Ele foi perseguido, sofreu um processo religioso, né? E foi para o Vaticano responder sobre isso. Na época, né, foi uma coisa bastante pesada, tinha uma perseguição política, né? Leonardo é meu amigo, a gente trabalha junto. Semana passada estávamos juntos em El Salvador, agora está completando 80 anos. E realmente ele tem uma experiência de luta e de sofrimento, né, com a própria hierarquia eclesiástica. Mas atualmente nós temos o Papa Francisco, né, que não é de Teologia da Libertação, mas é um homem de Deus e compreende que ele é bispo de Roma e como coordenador ou uma referência para as igrejas de tradição católica no mundo inteiro, mas que cada uma delas tem sua autonomia, igreja local.
Então, mas ele tem uma visão assim também desse apoio a essa crítica à opressão, ele faz várias confirmações nesse sentido, né? Da justiça social, que outros papas não era tão presente, não é verdade? É verdade. E a América Latina como referência, né? Também, porque ele era argentino, né? Ele é argentino e ele é seguidor de uma teologia que na Argentina se chama teologia do povo, que é muito ligada, muito irmã da teologia da libertação, mas é mais assim a partir da cultura. Mas o Papa é muito aberto. Certo. A teologia da libertação, então, tem um foco direto na questão política, claro, a gente tem que entender o que se entende por política, a política como arte do bem comum, a politicagem é diferente. Mas nós conversávamos com o professor Joenildo Buriti, no outro bloco, né, sobre a relação que pode ser tanto perigosa, né, talvez, quanto sadia entre política e religião. Vamos continuar um pouco nessa dimensão, porque quando fala de teologia da libertação, a gente está dizendo que é uma coisa que pode ser frutífera, né, contra a opressão, a libertação popular, a organização das pessoas pelos seus direitos, né, mas tem também alguns que dizem religião e política, quando se mistura, vira uma bomba. Né? Como é que o professor vê isso, essa dupla relação? Veja, eu não vejo nenhum problema na relação entre religião e política, né? Esse dogma de que a mistura é danosa, ele tem muito a ver com o discurso do liberalismo político, que é um discurso de 200, 300 anos no máximo. Antes disso, a história da humanidade inteira foi feita de uma total não separação entre religião e política, para bem e para mal. Eu acho que o importante no momento em que nós vivemos é pensar que a política, ela não apenas existe para além do Estado e, portanto, para além da própria representação político-eleitoral, como ela é algo que interessa a toda e qualquer pessoa que viva numa sociedade, porque a política diz respeito a como é que nós nos organizamos, como é que nós nos relacionamos, como é que nós distribuímos aquilo que construímos, produzimos, fazemos, temos, né? E nesse sentido, o Estado, embora seja muito importante como uma referência de coordenação, regulação, e às vezes ele é muito importante no mau sentido de que ele se torna instrumento de certos grupos na sociedade para retirar dos outros, impedir, manipular, fazer violência. Mas, por outro lado, há muita coisa que acontece como política e que não se dá no mundo do Estado, no espaço do Estado. Então, nesse espaço, as religiões sempre tiveram, de diferentes maneiras, formas de inserção e de presença. Né? Desde a caridade, a assistência às necessidades materiais e emocionais mais imediatas das pessoas, até o envolvimento, como hoje a gente percebe, em muitas partes do mundo, nos grandes debates sobre o desenvolvimento, sobre a questão ecológica, sobre a questão da justiça, sobre as questões de igualdade de gênero, onde você encontra redes de organizações religiosas, ONGs religiosas, lideranças populares de base envolvidas no sentido de contribuir para transformações nesse momento, nesses espaços. Como é que fica também a questão quando nós falávamos, por exemplo, do aumento, crescimento, né, de uma configuração religiosa dentro da Câmara, né, do federal, né, e aí esse aspecto mais conservador, por um outro lado, um aspecto também como é que fica um pouco essa relação? Acho que há uma tensão crescente entre esses dois modelos de pensar a relação entre fé e política no contexto contemporâneo brasileiro. Você tem os grupos e as pessoas que, como Marcelo falou aqui, Marcelo Barros, têm compromissos com os movimentos populares, os movimentos sociais, e que pouco se inseriram nesse circuito da política eleitoral, no sentido de se lançarem candidatos e conseguirem se elegerem, e um outro segmento que sempre focou naquilo que a gente chama de política tradicional, que é pensada apenas como a política que se dá pelo meio dos partidos, eleições e participação em governos, né? Então, acho que há dois campos muito distintos, eles se comunicam de várias maneiras, mas são concepções diferentes de como é que religião e política deveriam se relacionar. Tanto na política quanto na religião. Na religião, e aí quando a gente fala em religiões, né, são muito diversas, estamos falando agora no Ocidente do cristianismo praticamente, o que imperou durante muitos séculos foi um regime de cristandade. Quer dizer, a igreja
católica romana, ou na Inglaterra, igreja anglicana, ou nos Estados Unidos, igrejas evangélicas do tipo batista ou congregacional, se viam como, digamos, poderosas, faziam aliança com o Estado, chegavam a ser religiões oficiais do país, o catolicismo teve muito isso no Brasil, e então eram beneficiadas e privilegiadas para a sua missão, considerada missão religiosa. Então o Estado ficava na mão da religião e a religião na mão do Estado. De tal maneira que era poder com poder. E esse tipo de sistema é um sistema iníquo. Isso está acontecendo no Brasil? Pode acontecer? No Brasil houve uma liberação a partir da República, né? O país se tornou o que se chama um Estado laical. Embora que muitas vezes, né, daqui a pouco, vai acontecer em Belém a festa do Círio de Nazaré. É uma festa que reúne milhões, é como se fosse o Galho da Madrugada aqui no Recife, no plano religioso. Mas aí você vê quanto é que a igreja pede ao Estado de dinheiro, de privilégios, de fechar ruas, de segurança, de tudo para uma festa religiosa de um segmento religioso. Então, esse tipo de modelo, infelizmente, os grupos pentecostais e neopentecostais, não todos, mas em sua maioria, herdaram do pior da Igreja Católica. Como assim? Herdaram esse tipo de concepção de uma igreja cristandade, de uma igreja poderosa, de uma igreja que diz: vamos construir o Templo de Salomão, eu sou pobre, mas meu pastor é rico, e quanto mais rico ele foi, é para a glória de Deus. É a teologia da prosperidade. Isso aí, esse é um tema até que eu ia perguntar, porque esse é um tema que tem se tornado muito importante, né? A ligação entre essas igrejas, ou também vamos olhar a história da Igreja Católica, com a questão do dinheiro, dos recursos, do poder, né? Isso se chama teologia da prosperidade. Fale um pouquinho dessa teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é uma teologia que diz: se eu sirvo a Deus, ele tem que me fazer aquilo que eu preciso. Então, dá o carro, dá a casa, dá tudo. Da casa, da saúde, dá dinheiro, etc. E é um pouco a visão fundamentalista de leitura bíblica do Antigo Testamento. O Antigo Testamento não diz isso, mas a pessoa lendo de uma maneira fundamentalista diz: quem é rico porque Deus abençoa. Nossa. E quem é pobre porque foi abandonado, porque não está com Deus. Imagina a consciência, imagina como se sente culpado, né, professor? Uma pessoa dessa que se coloca numa situação de que eu estou numa situação ruim por causa de que meu pecado. Imagina toda a estrutura social, toda a desigualdade, né, que ele sofre, ele deixa de lado. Né? Como é que é isso? É uma opressão. O pior tipo de opressão é a opressão religiosa, porque é a opressão em nome de Deus. Ela vem de dentro, é emocional, muito intensa. Nos evangelhos, Jesus lutou mais contra os sacerdotes e os doutores da religião do que contra os imperadores romanos ou governadores. Nossa. Ele achava o poder religioso pior do que o poder político. Quem sabe a gente tem um pouco disso agora também, né, professor? Eu acho que um outro aspecto dessa mesma visão teológica talvez pese menos esse sentimento de culpa por ser pobre, porque, na verdade, o que ela incentiva nas pessoas é desenvolverem uma relação transacional com Deus. Do sacrifício também. Exatamente, do tipo: eu estou disposto a tirar do que eu não tenho para ser abençoado, e eu vou fazer esse sacrifício, e o Senhor então vai me honrar atendendo ao meu pedido, à minha necessidade, à minha demanda, etc. E, embora isso nem sempre funcione, né, o fato de que essas igrejas também constituem verdadeiras redes de suporte permite que se crie alguma plausibilidade para essas expectativas. Então, você tem as pessoas que acreditam piamente que quanto mais elas derem, e derem em dinheiro ou em bens à igreja, mais elas vão receber de Deus, né? Elas convivem num tipo de comunidade onde esse tipo de valor é compartilhado, onde essa visão empreendedora e transacional religiosa
comum prevalece entre as pessoas. Isso acaba surtindo resultados, alguns resultados que dão plausibilidade para essa forma de pensar a fé. Agora, o que tanto teólogos como, às vezes, os próprios estudiosos desses fenômenos percebem é que, com o tempo, isso vai se tornando um grande negócio. Né? Um grande negócio, porque, como o Marcelo acabou de dizer... tipo franquias, né? Lideranças religiosas têm conseguido, através desse tipo de teologia, uma desproporcional bênção comparada com a maioria dos seus fiéis, no sentido de que elas se tornam milionárias. Tem gente que vão morar fora do Brasil, inclusive. Exatamente. Fora do Brasil, né? Isso, claro. Então, Miami. E, enquanto isso, as igrejas estão cheias de pessoas que querem resolver suas aflições, muito mais, necessidades e carências, muito mais do que, de fato, se tornarem ricas. Mas algumas estão se tornando ricas. Então, há uma questão aí que eu acho que tem a ver tanto com a dimensão propriamente religiosa, como também com a dimensão do que significa socialmente uma forma de religião dessas, né? Professor... Eu estava dizendo que a gente poderia resumir esse tipo de pensamento na palavra do Evangelho transformada em teologia da prosperidade. Jesus é o caminho, o pastor é o pedágio. Quer dizer, significa precisa pagar para poder aceder, né? Vamos nós agora pagar o nosso intervalo aqui, porque a gente tem que fazer um intervalo, né? O tema está muito interessante, muito importante, muito atual, isso que a gente está conversando e vivendo aqui, coisas muito importantes. Mas vamos fazer um intervalo, voltamos logo, logo. No nosso 100º programa Realidades, estamos conversando sobre religião e política. Conversamos no outro bloco sobre a teologia da libertação, um movimento popular, né, de apoio a movimentos sociais, emancipação, luta contra a opressão vinda dos anos 70 ou até antes, né, na Igreja Católica. Conversamos também sobre o outro lado da teologia da prosperidade, que é a questão do dinheiro e a relação com a religião. E no primeiro bloco falamos da entrada na dimensão do poder e poder legislativo, a influência nos governos também das religiões e principalmente do cristianismo aqui com os nossos convidados. E eu queria trazer para eles agora que falasse um pouquinho desse cenário nacional que nós estamos vivendo esse ano principalmente, mas o uso também da expressão, né, do uso de Deus e pessoas se apoderando e às vezes de uma forma muito violenta também, né, de uma forma assustadora, com algum aspecto, como o professor falou, do fundamentalismo, né, dimensões mais radicais e que falam em armas e falam em matar e coisas que não apareciam tanto no nosso cenário, né, o povo brasileiro mais cristão, mais do amor. Bom, pode ser um mito, mas a gente está vendo uma coisa diferente nessas expressões atuais, né? Como é que é um pouco isso? Eu acho que há uma confluência perversa nesses últimos anos no Brasil entre uma crise política profunda em que nós embarcamos, onde como se uma caixa de Pandora tivesse sido aberta. Caixa de todos os males, né? De onde saem todos os forças incontroláveis, né? E em que a crise de legitimidade desse regime, né, pós-golpe, ela tem autorizado todo tipo de expressão política sem qualquer preocupação com a construção de noções paralelas de justiça, de respeito, de garantia de direitos. Então é como se de repente grupos que se viram afetados ou pelo menos tiveram privilégios tradicionalmente garantidos, minimamente compartilhados como direitos por parte de outras pessoas, se sentiram muito ultrajados com tudo isso e partiram para uma agressão, uma devolução muito pesada. O outro lado religioso disso é que nós tivemos o crescimento no contexto brasileiro
de expressões religiosas onde esse tipo de posição política mais agressiva, mais impositiva, já estava presente. Então, acho que o contexto americano dos anos 70 em diante é uma matriz disso, né? E não é à toa que tem havido uma aproximação muito grande de setores dessa elite evangélica mais recente, né? Majoritariamente, mas não exclusivamente pentecostal, e teologias e concepções da relação entre religião e política profundamente autoritárias, profundamente desconectadas com a linguagem dos direitos e solidamente articuladas com discursos do mercado, do neoliberalismo, da desregulamentação, de que cada um tem que ser responsável por si mesmo, etc. Então, acho que isso, nos últimos anos no Brasil, se acirrou muito e faz com que essa crise política que a gente tem vivido, ela tenha também trazido à tona uma concepção de religião profundamente agressiva e desrespeitosa. Monge Marcelo? Isso acrescentado de uma desigualdade social cada vez maior, em que num país como o Brasil, 5 brasileiros detêm o equivalente à renda da metade da população brasileira. É um absurdo, então, né? É uma tragédia, né? Quer dizer, as pessoas... salve-se quem puder, né? No caos. Exato. E da parte religiosa, houve, a partir dos anos 80, na Igreja Católica, mas também nas igrejas evangélicas históricas, um certo movimento de refluxo, de regressão a uma tentativa, como se toda religião entrou em crise. Não há nenhuma religião do mundo que não tenha conhecido um momento de crise, porque o mundo mudou muito rapidamente. Se você perguntar a diferença entre 5.000 anos antes de Cristo e 1900, é uma diferença menor do que 1960 e 2018. 98% das grandes inovações tecnológicas, toda uma era de informática, de conhecimento novo, de robotização, surgiu nos últimos anos. As religiões vêm do mundo rural, então elas têm como cabeça, como cultura: o Senhor é meu pastor, eu sou ovelha, vamos para o campo, a luz da noite, as trevas, o dia né? Então, e o que significa isso para o povo de hoje? Então, e as religiões não souberam, eu digo todas elas, de alguma maneira, umas mais, outras menos, mas você encontra isso no budismo, no hinduísmo, no islã, que está em crise, no cristianismo, em todas as igrejas, né, não souberam sempre falar uma linguagem para o mundo atual. Então, significa o quê? Que as pessoas ficaram reféns de espiritualidades baseadas no sentimentalismo, na emoção. Na emoção, isso é muito emocional. No imediato. Né? Pouco racional mesmo, né? Os argumentos... Na Igreja Católica, as missas show, né? É legítima, quer dizer, cada um vive aquilo que quer, e Jesus disse que na casa do meu pai há muitas moradas, então eu não quero aqui atacar ninguém, mas sinta Deus agora. E daqui a 15 minutos é como se eu passasse numa esquina de rua, visse uma pessoa abandonada ou jogada na sarjeta, me condoesse muito, dobrou a esquina, eu estou pensando no jogo de futebol. Então não há um compromisso, a fé não é ligada a um modo de viver, né? E isso piora a realidade. Nós estamos aí na véspera de eleição e a maioria do povo, muita gente ainda não sabe em quem votar, e muita gente que sabe, na minha fraca opinião, escolhe um pouco como a barata que quer fugir do perseguidor e se esconde embaixo do sapato. Embaixo do sapato e pode ser pisado por essa bota, né? É uma coisa
complicado, professor Joanildo. O que o senhor gostaria, vocês dois gostariam de ver em termos de pedagógicos positivos, né? Como esperança, como construção de um mundo melhor, nesse aspecto religião e política, né? Nós falamos da teologia da libertação, tinha todos esses, né? Ainda existe, era mais importante em outra época, desses ideários, né? Da organização social popular, de, né? Fazer as pessoas criarem laços de solidariedade, amorosidade, ter lucidez na sua cidadania, exercer os seus direitos, acabaram se chocando muito com os poderosos, né? Em vários sentidos. O que vocês preconizam assim como uma organização saudável, né, desses movimentos que não sejam também aguerridos no sentido de combater, olhar o outro lado e dizer você é extremista, você é Hitler, você é do mal, né? Que isso também, o que pode ser feito para uma harmonização, talvez? Olha, eu acho que primeiro eu gostaria muito que as pessoas que hoje estão nas diferentes igrejas no contexto do cristianismo e que vivem no dia a dia compromissos muito concretos com as necessidades dos outros, possam ser vistas e ouvidas dentro das suas próprias igrejas. Porque o que esse movimento de politização associado à questão de formação de espaços de poder via eleições, via participação em governos criou, é uma situação em que essas vozes das pessoas que encarnam mais cotidianamente os valores da fé se tornaram inaudíveis. Elas são invisíveis, elas são reprimidas, discriminadas dentro das suas próprias igrejas, mas elas estão lá, né? Elas estão na vida cotidiana, em meio às lutas do povo, mas elas também fazem parte desses contextos de fé, né? E são vozes que buscam ser ouvidas, elas têm se articulado, em alguns momentos elas conseguem ser ouvidas quando elas se juntam a outros tipos de atores e de organizações que já têm canais e espaços para divulgar, difundir essas vozes, mas sem que elas sejam ouvidas dentro das suas próprias comunidades, não apenas recursos muito importantes de autenticidade dessas comunidades estão sendo desperdiçados, como a própria, o próprio impacto duradouro dessa presença de fé na vida social pode ir se tornando cada vez mais alvo de críticas generalistas sobre o caráter pernicioso da religião na vida social, na vida pública. Em alguns países isso já acontece. Quer dizer, é uma grande perda de oportunidade, na verdade, quando os grupos mais conservadores querem a tal ponto tomar o poder nas igrejas que querem silenciar totalmente essas pessoas, grupos, movimentos que continuamente estão preocupados em fazer a paz, em produzir justiça, em assegurar direitos, em expressar solidariedade com outras pessoas. Professor Monge Marcelo Barros? Eu acredito, Marcelo, que é muito importante numa sociedade individualista e que prima pelo cada um por si, Deus por ninguém, que as pessoas que buscam a fé reconstituam um senso comunitário. A esperança está na solidariedade. Então, e na solidariedade grupal, na solidariedade concreta. Então, uma grande esperança hoje para a sociedade inteira, muito além da questão religiosa, é a emergência dos movimentos sociais. Movimento de trabalhadores. Aqui no Brasil, qual é o movimento mais importante que existe em termos de sociedade? Havia uma época que eram sindicatos, que eram centrais de trabalhadores, que são importantes, sim, que têm seu valor, mas na sociedade aparece atualmente pouco. E se você vê a visibilidade e a atuação, por exemplo, o MST, Movimento de Trabalhadores Sem Terra, ganhou 5 prêmios da ONU e de organismos internacionais pela educação alternativa comunitária de jovens, adolescentes e crianças. Então, os índios, na América Latina inteira, desde os índios de Chiapas, no México,
que se juntaram e se rebelaram contra a opressão do governo mexicano em 1994 até hoje, existem organizações nacionais que não existiam antes. Então, povos diferentes, digamos no Mato Grosso, Chavante, Xerente, aqui no Nordeste, né, Chucuru, Pancará. Então, enfim, quer dizer, todos esses povos atualmente formam uma frente única, têm uma voz única, estão unidos. Então, a sociedade tem de aprender com isso, tem de valorizar. E a pergunta é, qual é o problema da juventude que eu vejo hoje de meninos de 18, 20 anos? Na minha época, a gente tinha grupos de jovens, a gente tinha, né, grêmios estudantis, Não tinha Facebook, Instagram, não tinha nada disso. Hoje é virtual, amizades virtuais, mas no concreto você tem pouco essas organizações que apoiam um novo caminho para a humanidade. Eu estou engajado num movimento que se chama Ágora dos Habitantes da Terra. Ágora dos Habitantes. Ágora é aquela praça pública, grega, né? Então, são cientistas do mundo inteiro. Eu posso citar alguns, como Riccardo Petrella, que é um economista italiano. O João Caraça é presidente, diretor da Universidade de Coimbra, em Portugal. Gente do mundo leigo, mas também do mundo de religiões, que estão preparando, dizer, olha, temos de falar em nome da humanidade. A sociedade civil não pode ficar apenas com a ONU, que representa governos. Mas sem tirar a ONU é importante, a gente tem que criar uma OMU, quer dizer, uma Organização Mundial dos Habitantes da Terra, OMHU, né? OMU. E temos que fazer uma carta de identidade de qualquer pessoa que vive na Terra, de modo que eu sou brasileiro, o outro é coreano, o outro é paraguaio, nós somos todos irmãos. Nós somos todos do mesmo planeta. Nós somos da mesma comunidade. Então, a gente conseguir criar essa consciência, né, planetária. E as religiões que nós vivemos no Brasil, tanto do cristianismo, que são várias configurações, você acha que no caminho que elas estão olhando mais para essa perspectiva ou elas estão se fechando muito? Como é que vocês veem isso? É um caminho longo ainda para fazer esse diálogo, essa conexão, esse ecumenismo, né? Parece que às vezes é o meu grupo que se salve, né? Eu tenho o meu Messias, né? Meu Salvador, e eu odeio você, que é do outro, né, time do outro lado, ou também, mas por outro lado, várias vozes dizendo esse amor tem que ser amor universal ou não é, né? Eu vejo assim, infelizmente, a maioria entra muito num processo de uma religião voltada para si mesmo. Na Igreja Católica, o Papa Francisco tem falado em igreja em saída, quer dizer, em movimento de saída, para fora. Aqui na América Latina, os bispos católicos, há 50 anos, 1968, fizeram a segunda Conferência Episcopal Latino-Americana em Medellín e propuseram uma igreja a serviço do povo e libertadora. Hoje em dia, a maioria de pastores e padres jovens que eu conheço não tem despertado para isso. Também grupos leigos de classe média. Entretanto, há minorias que são muito boas e que estão começando um caminho muito bom. E o Dom Helder falava que as minorias que ele chamava abraâmicas. Por que minorias abraâmicas? Porque na Bíblia, Abraão foi um velho, estéril, e que Deus fez ele ser pai de uma geração enorme de gente. Então, Dom Helder dizia, nas minorias abraâmicas, minorias, mas com essa fecundidade, né, de esperança, de alegria, de amor, a gente pode mudar o mundo.
Muito bom, infelizmente chegamos ao final do nosso 100º programa, né? Um tema tão bonito, né? Tão legal, e quem sabe a gente continua, porque é um tema sempre candente, muito importante para o nosso país, né? Mas agradecemos muito, então, aqui a presença do Joenildo Buriti, pesquisador da Fundage, né? Professor também lá do pós-graduação da UFPE, e Marcelo Barros, né? Um teólogo, escritor, monge beneditino. Obrigado a todos e até a próxima.